A bolsa recentemente bateu a máxima histórica. A taxa Selic está em 15% ao ano e investidores estrangeiros estão despejando dinheiro aqui no Brasil. E aí tem gente achando que a oportunidade já passou, que não faz sentido nenhum investir na bolsa, que a forma de ficar rico é investindo no Tesouro Selic. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse tema, quero falar sobre enriquecimento e como tomar boas decisões no cenário atual, sendo 100% transparente. Então eu vou te mostrar aqui quais são os 3 caminhos matemáticos que existem para você enriquecer, qual deles eu escolhi, o que funcionou para mim, talvez não seja o que você está esperando que eu fale, e também como tomar boas decisões de investimentos para crescer a sua riqueza, para preservar a sua riqueza, para construir também sua riqueza nesse cenário atual. Então presta muita atenção, se você gostar desse vídeo, se você gostar do que eu te mostrar, comenta aqui, deixa o dedo no like e vamos lá. Primeiro ponto, sobre os caminhos para o enriquecimento. Para que eu possa te falar sobre como tomar boas decisões, sobre por que esse é um excelente momento para a gente construir riqueza, deixa eu te explicar uma verdade fundamental. Matematicamente falando, existem 3 principais caminhos para você construir riqueza. Eles são bem simples. E esses 3 caminhos ficam claros quando você entende esse gráfico aqui, cujas variáveis são a sua renda, o quanto tu ganha, os seus gastos, quanto tu gasta, o quanto tu poupa, a diferença entre um e outro, e o quanto teu patrimônio cresce ao longo do tempo, quando você vai investindo essa diferença e tomando boas decisões de investimentos, fazendo um pouco virar um pouco mais e botando mais dinheiro e vendo aquela bola de neve lá crescer. Com essas variáveis, chegamos a 3 caminhos. Primeiro caminho: viver uma vida extremamente frugal. Nos Estados Unidos existe um fenômeno chamado de FIRE, que é uma sigla para o termo Financial Independence Retirement Early, ou seja, independência financeira, aposentadoria precoce. Os principais membros, os seguidores desse movimento FIRE, eles pregam muito um estilo de vida extremamente frugal. Sabe aquela ideia de alguém que fala, olha, sabe aquele cafezinho que tu toma perto do trabalho, aquele cafezinho que custa R$6, que custa R$8, se tu cortar ele e investir R$6 por dia, ao final de 65 anos, esses R$6 vão ter virado uma Babilônia de dinheiro e você vai estar muito aposentado, de forma muito tranquila, com muito dinheiro acumulado. Esse movimento prega muito viver com menos. Tanto hoje, que é o que te proporciona uma capacidade de poupança maior, né? Porque quanto menos você gasta, mais você poupa em relação à sua renda, quanto também no futuro. Porque se você quer viver de renda lá na frente, esperando ter uma renda menor, você vai precisar construir um patrimônio menor para, bem investido, gerar essa renda. Então, quanto menos você quiser ter de renda lá na frente, mais rápido você chega lá. Existe esse movimento, muita gente segue ele, eu sei que alguns de vocês aqui devem seguir ideias parecidas e deixa eu dar minha opinião aqui, totalmente transparente, que eu acho bem ruim esse movimento, eu acho bem ruim essa ideia, por N motivos. Primeiro ponto, essa ideia de parar de trabalhar o quanto antes. As pessoas piram, né? Pô, eu preciso parar de trabalhar com 30 anos, preciso parar aos 35, parar aos 40. Eu entendo muito bem você trabalhar em algo que você não gosta. Já trabalhei com algo que eu não gosto, é realmente muito ruim. Eu entendo muito bem o cenário de alguém que não escolhe o emprego em que quer estar. Mas eu acredito que o objetivo de parar de trabalhar cedo é o objetivo que vai te trazer muita infelicidade. Porque quando isso acontecer, existe uma boa possibilidade de sua vida passar a ter menos propósito. Você passar a ter menos tempo criando algo de valor, algo de útil que as pessoas usem e beneficiem suas vidas. De você parar de ver progresso como profissional, na sua carreira, como pessoa. E progresso é um dos principais preditores de felicidade. Então esse é um dos motivos porque eu acho ruim essa ideia de se aposentar o quanto antes. Por isso que eu continuo trabalhando e vou continuar trabalhando até morrer. E o segundo ponto é que a ideia de almejar pouco também me preocupa quando a gente pensa no longo prazo. Porque quer que você queira, quer você não queira, ter um bom plano de saúde para ti e para tua família é muito importante no Brasil e é caro pra caramba. Ter a possibilidade de viajar pelo menos uma vez por ano, caro pra caramba. Ter conforto, ter segurança, ter qualidade de vida é caro pra caramba. Então essa ideia de, pô, vou almejar viver de renda com uma renda de 3 mil por mês, porque aí eu tenho uma vida muito frugal, muito simples e tal, eu acho que ela traz muitos riscos aí para sua felicidade de longo prazo. Mas é um caminho, e é um caminho bem melhor do que não fazer nada. Caminho número 2 é você ter aquela disciplina de poupar e investir bem por décadas. É uma derivada do primeiro caminho, só que aqui no caminho número 2, tu não tá mirando baixo. Tu não tá mirando, vou viver de renda com 3, 4, 5 mil por mês. Tu também não tá mirando um prazo tão curto.
Tu pensa, olha, eu vou poupar 15, 20% do meu salário, e aí eu vou economizando esse dinheiro, e aí daqui a uns 30, 40 anos, quando eu tiver 70, 75, 80, aí eu vou ter um patrimônio grande, eu vou ter uma velhice confortável, vai estar tudo bem. Para você ter sucesso nesse caminho, que eu acho bem melhor do que o primeiro, é necessário você seguir esses 3 pontos. Primeiro, viver um degrau abaixo das suas possibilidades sempre, conseguir sempre poupar de 15 a 25% da sua renda. Segundo, ter uma verdadeira visão de longo prazo, que significa entender que se você vai investir em ações, em renda variável, dane-se quem é o presidente atual e quem vai ser o presidente ano que vem, porque você está no jogo de investir por 30, talvez 40 anos, e vão ter vários presidentes bons, vários presidentes ruins, várias crises, várias oportunidades. A bolsa daqui a 30, 40 anos vai estar, num patamar muito superior ao atual. São coisas que é fácil de eu falar, mas é difícil de executar, porque com as notícias, as redes sociais, com tudo que a gente tem de interação, a gente tende a ter muito foco no curto prazo, e aqui para seguir esse caminho, tu não pode ter esse foco no curto prazo. E o terceiro ponto é ter décadas de prazo pela frente. Ou seja, seguir esse caminho não é tão viável assim para quem tem 50 anos hoje. Pô, vou falar para um cara que tem 50 anos para ele investir por 40, ele vai ficar puto comigo, né? Mas esse caminho funciona melhor com prazo longo. Melhor, ele só funciona com prazo longo, a não ser que sua renda seja muito alta. Quer ver um exemplo? Se sua renda é de 20 mil reais por mês, você poupa 15% dela todos os meses, ou seja, 3 mil por mês, começando com 100 mil reais e investindo muito bem, com uma taxa de retorno real de 6% ao ano, líquido de imposto, líquido de inflação, leva 32 anos para acumular um patrimônio que gere uma renda similar à sua renda atual. E 32 anos, convenhamos, é um prazo bem longo, que pode ser reduzido com uma capacidade de poupança um pouco maior. Então, se, por exemplo, você passar a poupar um pouco mais da sua renda, 20% dela, não 15%, ou seja, 4 mil reais por mês, você antecipa essa conquista em 4 anos. Se você for ainda mais disciplinado, esse prazo vai sendo antecipado gradualmente. Enfim, é um caminho. Dos 3 aqui que eu estou te apresentando, é o mais viável para a maioria das pessoas, mas ele perde para o terceiro caminho, que foi o caminho que eu segui, foi o caminho que todos os criadores de conteúdo aqui seguiram, que é o caminho de você buscar aumentar drasticamente a tua renda. Nesse caminho, teu foco número 1, pelo menos enquanto você não está conseguindo poupar muito dinheiro por ano, é aumentar a sua renda. É virar um profissional melhor, é empreender, é intraempreender, é desenvolver habilidades que te permitam resolver problemas de várias pessoas em escala, que é isso que te faz ganhar mais dinheiro. E aí, no cenário que eu acabei de te mostrar, não é ter uma renda de 20 mil e poupar 20% dela. É ter uma renda de 20 mil, viver com 16, ver essa renda aumentar para 40, depois para 60, depois para cima disso. É aumentar um pouquinho o padrão de vida, mas naturalmente conseguir poupar muito mais. Sei que parece fácil falando, é óbvio que não é nem um pouco fácil, mas essa lógica fica um pouco mais fácil quando tu entende um conceito que mudou a minha vida, que se chama Lei do Efeito. Quem entender o que eu estou falando agora vai aumentar muito as chances de enriquecer, tanto nessa situação atual do mercado, eu já vou falar sobre investimentos, quanto também nos próximos anos. A Lei do Efeito diz o seguinte: a quantidade de dinheiro que você ganha na sua vida é efeito direto do valor que você gera na vida de outras pessoas e da quantidade de pessoas às quais você gera valor. Quer uma prova? Então vamos dar uma olhada aqui nas maiores fortunas do Brasil. Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann, o principal nome por trás da Ambev, que hoje é a empresa responsável por fazer cervejas como Original, Bohemia, Brahma, Skol, refrigerantes como Guaraná Antártica e Pepsi, enfim, fazer esse tipo de coisa chegar na sua geladeira. Isso é um bom valor agregado para muitas pessoas. Vamos pegar o outro exemplo, Eduardo Saverin. Eduardo Saverin foi o cofundador do Facebook. Ele estava lá no início do Facebook, que hoje é o Meta, que é a empresa que detém as redes sociais, Facebook, Instagram, Zap. Pensa no valor que essas redes geram na sua vida. Muito valor. Não à toa, esse cara ganhou muito dinheiro, acumulou um patrimônio muito grande. Bilhões de pessoas recebendo muito valor igual a bilhões de reais ou de dólares acumulados. E é claro que aqui eu estou citando exemplos exagerados. Essa lei vale para tudo, vale para a vida real. Pessoa que consegue juntar o dono de um terreno com um engenheiro e um arquiteto para construir um prédio de pequeno porte, com disciplina orçamentária, com qualidade, é o cara que vai ganhar uma grana quando ele pegar esse prédio e vender ele para diferentes famílias morarem. Da mesma forma, um diretor ou um gerente de uma empresa que impacta muito as vidas, que tem faturamento muito alto, que presta um serviço legal, por estar ali à frente ou com grandes responsabilidades nessa empresa, também vai tender a ser mais
mais remunerado, ser melhor remunerado. Enfim, suma essa lei de efeito, ela explica por que alguns conseguem ganhar muito dinheiro por hora trabalhada, enquanto outros não. Isso aqui não é sorte, isso aqui é impacto mensurável. E a gente entra no terceiro ponto, que é a era da alavancagem. Nisso você pode estar pensando, mas Samir, como é que eu posso impactar muitas pessoas? Eu não sou dono da Ambev, eu não cofundei o Facebook. Bom, vou responder isso em duas partes. A primeira delas se chama alavancagem. Hoje é mais fácil do que nunca você ter alavancagem no seu trabalho. O que é ter alavancagem do seu trabalho? É você colocando o mesmo input, as mesmas horas trabalhadas, gerar mais output, gerar mais resultado. Vamos voltar 20 anos no tempo. Há 20 anos a internet em banda larga ela engatinhava, não existiam redes sociais, e não vale falar do Orkut aqui, celulares eles só serviam para fazer ligações, não existia iPhone. Não existia a menor possibilidade de eu aqui, num evento em Fortaleza, pegar meu celular e gravar um vídeo que vai ser publicado amanhã. Hoje o mundo, ele coloca a alavancagem à disposição das pessoas. Dá uma olhada em quanta riqueza foi criada desde então, apesar de todos os nossos problemas no Brasil, de todos os nossos políticos ruins, que sempre gastam mais do que arrecadam, apesar de todos os problemas do mundo, geopolíticos, de diferentes ordens, o fato é que hoje é um momento muito melhor de construir riqueza, porque todo mundo tem mais acesso à alavancagem. Um exemplo próprio é o Clube do Valor. Eu fundei o Clube do Valor 10 anos atrás e hoje o clube atende mais de 5.000 famílias, emprega mais de 250 pessoas, famílias de todo o Brasil. Seria impossível prestar esse serviço sem a internet, sem que as pessoas me conhecessem pelo YouTube, pelo Instagram, por anúncio. A alavancagem derrubou monopólios e tornou essa a melhor era para você enriquecer. E calma, eu vou falar sobre investimentos, porque alguns devem estar pensando, poxa, eu achei que fosse um vídeo sobre investimentos. Vou chegar lá porque se você busca seguir o segundo ou o terceiro caminho para enriquecer, que foi o caminho que eu segui, o terceiro, vai ter mais dinheiro para investir. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Porque agora, com a Bolsa nas máximas e a Selic a 15%, é o melhor momento da história para enriquecer, também na hora de fazer bons investimentos. Enfim, é um momento único porque a gente vê bolsa barata. Olha só esse gráfico da Oceans 14 mostrando o histórico do preço por lucro do Ibovespa. Ele está no patamar que estava ali na crise da Dilma em 2016, quando daqui em diante a bolsa subiu muito. A gente vê a renda fixa pagando muito, né? Taxa Selic em 15% ao ano, títulos pré-fixados pagando 13,8% para um prazo relativamente longo. Tesouro IPCA+, pagando mais do que 8% ao ano acima da inflação. Mesmo com vencimento longo, a gente está falando em IPCA mais 7%. As taxas estão muito altas e eu arriscaria dizer que nos próximos 10 anos, quem montar uma boa carteira de investimentos, com esses ativos que eu mostrei, bolsa, eventualmente fundos imobiliários, bolsa norte-americana, renda fixa inflação, renda fixa pré-fixada, e não tomar decisões emocionais de vender na baixa, de vender nas crises, vai multiplicar bastante o seu patrimônio. Anota aí, me cobra, coloca aí, remind me em 10 anos. Vem aqui me cobrar nos comentários, quero ver, em 2035. Tem muita coisa barata e descontada, e nisso, o melhor que você pode fazer é montar uma boa carteira, uma carteira diversificada. Já vou falar mais sobre isso, só que antes, em comemoração aos 10 anos do Clube do Valor, a gente vai lançar aqui uma oferta incrível, melhor oferta da nossa história. A gente vai colocar à disposição de você o inédito que vai acelerar muito a tua construção patrimonial. A gente vai revelar essa oferta no dia 10 de novembro de 2025 numa live. Você pode se registrar no primeiro link. Para te adiantar, tá? Não é uma oferta de curso, nem um acesso vitalício, nem uma mentoria. É algo personalizado, feito sob medida para ti, que na média apenas investidores com mais de 10 milhões de reais têm acesso. A gente vai trazer aqui esse mesmo acesso por uma fração do custo. É 10 de novembro, eu vou revelar isso aí em comemoração aos 10 anos do Clube do Valor. Dito isso, nesse momento você pode estar se perguntando, beleza, Ramiro, depois de tanto tempo de vídeo, como é que eu faço para aplicar isso na prática? E eu estou falando aqui do mercado financeiro, tá? Já entendi a lei de efeito, já entendi que é importante ganhar mais dinheiro, que isso importa mais do que quão bem investir, mas e como é que eu monto minha carteira? Você monta uma carteira desenhando uma alocação de ativos que seja feita sob medida para ti. Uma carteira, por exemplo, com essa composição aqui, 30% em renda variável, dividido entre ações brasileiras, norte-americanas e imóveis, e 70% de renda fixa, que teria se comportado dessa forma aqui nos últimos 20 anos, multiplicando por 14 vezes o patrimônio investido nela. Não é colocar tudo em Tesouro Selic, porque a taxa Selic está em 15%, não é colocar tudo na bolsa, porque a bolsa está barata, é montar uma alocação diversificada que respeite a sua tolerância ao risco, os seus objetivos como investidor, seu prazo como investidor, coisas pessoais. E aí você monta essa carteira e o seu trabalho como investidor vai estar sendo olhar para essa carteira, como é que está a composição atual dela, comparar com a composição alvo e usar seus novos aportes para comprar aquelas classes de ativos que estão com peso abaixo do alvo, simples assim. Uma forma de investir que te toma muito menos tempo e traz o maior potencial de retorno no longo prazo. Vai te fazer conseguir
navegar por momentos como o atual, com taxa Selic lá em cima e bolsa descontada por preço por lucro, e diferentes momentos no futuro. Então, as principais lições aqui. Dos 3 caminhos que existem para a construção de riqueza, primeiro, eu acho ruim essa história de muita frugalidade, de mirar lá embaixo. O segundo, ele funciona, mas você quer um prazo muito longo. E o terceiro é o melhor. Ganhar mais dinheiro é o que mais importa para a construção de riqueza. Eu não tenho nenhum incentivo em falar isso, porque eu vendo investimentos, mas estou dando a real. Para ganhar mais dinheiro, você tem que tirar mais valor para mais pessoas, isso é o que diz a lei do efeito. E é claro, né? Não é fácil. É se dedicar pra caramba para isso, ter muita coragem, tomar boas decisões, ter um pouco de sorte. E independentemente de você está ganhando muito, está ganhando médio, está ganhando pouco, se você está investindo por longo prazo, esquece esse negócio de o ativo do momento, é hora de comprar bolsa, é hora de comprar taxa Selic, esquece, monta uma carteira feita à sua medida para ti, uma alocação feita à sua medida para ti, e aí se você quiser a nossa ajuda para primeiro analisar a tua carteira atual, olhar como é que tu está investindo, mostrar qual é a tua alocação e segundo, sugerir uma alocação nova, aperta aqui e agenda uma sessão gratuita de consultoria de investimentos e primeiro link na descrição para estar na live da oferta dos 10 anos do Clube do Valor, não perde, se você gosta do meu trabalho, não perde, vai ver que vai vir uma coisa muito boa lá. Grande abraço e até mais.